Boa noite, caros amigos e jogadores de RPG, mais precisamente adoradores do nosso querido, bom e velho Advanced Dungeons and Dragons, segunda edição. Eu tenho aqui em mãos os meus livros favoritos dessa edição, né? Eu tenho as outras versões, principalmente a versão a Premium, né? Que eles lançaram recentemente, aquele que tem a capa verde meio dourada, mas eu gosto muito dessa edição. Para mim é que tem uma das capas mais bonitas, e para mim as artes internas do livro são as mais que, adoro essa parte old school, principalmente essas coisas meio azul, então, me amarro. Então tá aqui o Player's Handbook, para mim ele ainda é bem novinho assim, apesar de já estar bem mais amarelado, mas ele ainda está bem conservado. Tem o nosso famoso Dungeon Master Guide, que para mim, poxa, adoro esse livro, principalmente a parte de itens mágicos, eu acho maravilhosa. A parte das imagens também, ó, acho que não tem nada comparado. A parte que renota também. E o nosso bom e velho Monsters Manual, que na maioria dos novos livros é Monster Manual. Esse é o Monsters Manual. Também, apesar de estar amarelado, está bem conservado, com os nossos famosos monstros, goblins e seus derivados. Bom, tá aqui, mas hoje eu não vou falar um pouco sobre os livros básicos, eu acho que todo mundo já está mais que acostumado. Gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre os nossos famosos Players Options. Primeiro eu tenho o nosso, para mim, um dos melhores livros dos Options, que é o Combat and Tactics. Provavelmente muitas regras que nós temos hoje atualmente nas edições posteriores, terceira, quarta, até mesmo quinta edição, vieram desse livro, onde fala sobre regras de combate, flanqueio. É claro que eles usavam principalmente a questão de você estar à frente da miniatura, ao lado, que seria o flanque, e a parte traseira, você ataca as costas do boneco, né? Acho que na terceira edição ainda tinha isso, na 3,5 em diante eles eliminaram. Então você não existe mais essa questão de frente e trás, para as magias passaram a ter tipo escudo arcano. Acho que, se não me engano, na terceira edição ele ainda tinha a questão de você proteger a frente e parte dos flancos, se não me engano, e da 13,5 em diante ele passou de dar aquele bônus extraordinário, tipo, acho que era mais 7 na classe armadura, para dar somente mais 4, aí independente da posição. Teoricamente o seu personagem ele fica circulando durante o combate, evitando com que houvesse frente, lado e flanque. Mas sem problema. Basicamente, o que eu gosto muito desse livro, além da parte de tudo que ele fala sobre combate, ele dá muito valor a isso, a parte estratégica de combate, uso de miniaturas, movendo figurinhas, táticas sobre atacar em grupo, atacar formando uma linha de batalha para ganhar bônus em classe armadura. Eu gosto muito dessa parte da especialização. Para mim isso fez o guerreiro ele subir um nível comparado ao livro básico, em que o guerreiro, a única diferença dele para os outros personagens era a especialização em armas, que era você ganhava um ataque extra a cada 2 rodadas e mais um ataque mais 2 dano. Talvez isso no início fazia muita diferença. O guerreiro era o único que dava um ataque na primeira rodada, 2 ataques na segunda, e ganhar mais um no ataque. Era muito difícil você ter bônus de força em ataque, porque só a partir do 17 dava mais um no ataque e mais um no dano, né? Então se você tivesse uns números bons, tivesse uma força 17, fosse um elfo e fosse especialista na espada longa, então você poderia ter mais um da força, mais um por ser elfo, mais um da especialização. Então você conseguiria contar com 19, 17. Ou seja, na melhor das hipóteses, 17 pode... Assim, dificilmente você teria um guerreiro com tipo mais do que mais 3 no ataque no primeiro nível. A maioria só tinha mais um, porque era da especialização, por ser humano ou anão, usando machado, que fosse. Então normalmente você começava a contar com 19 ou tipo 18 no máximo, se fosse um elfo, a maioria das vezes. E aqui fez com que o guerreiro ele pudesse, e no longo prazo, o paladino ele ganhava N poderes, espada sagrada, isso, aquilo, tornava-se muito mais forte. O ranger, pô, ele
batia, fazia um monte de coisa lá, com destaque de 2 armas, fazia isso, aquilo, né? Então ele se tornava ao longo do prazo um personagem bom também. E o guerreiro era aquilo, batia, pontos de vida alto, batia pontos de vida alto, armadura, ponto. Aí o cara ia pra frente da batalha, apanhava e pô. E os magos e clérigos, magias, ficavam absurdamente poderosos. Aqui ele fez com que o guerreiro ele elevasse. Tornou o guerreiro um cara tendo a capacidade de ser peritos em grupos de armas. Isso é uma coisa que foi legal, porque antes você gastava ponto para ser perito em uma arma, aqui ele pode ser perito em várias armas. Tem a questão do especialista, tem a questão de você ter a maestria na arma, né, que ele chama de Weapon Mastery. Ele mudou um pouco da especialização, né? Ele fez com que algumas outras classes pudessem ter o chamado Expertise, que era a especialização fraca, né? Você só ganhava ataque extra, mas não ganhava bônus, ataque nem dano. Só que o paulado aqui é que você tem o chamado, tem a maestria, tem uma maestria alta e tem a poderosa maestria. Tipo, você mudava o dano da arma, tipo, a espada longa que ia dar um D8, um D12, passava assim um D10, um D20 de dano. Pô, se tornou um guerreiro poderosíssimo. E pra mim foi uma das melhores coisas que fizeram aqui nesse livro, foi tornar o guerreiro ele mais forte, mais competitivo ao longo do prazo. Ele trouxe novas habilidades, coisa que a gente vê aqui, ó, Iron Will, que é a 3ª edição, sabe perfeitamente, ganhar mais 2, né? Resistência quando trata-se de ataques mentais, né? Tem ambidestria, o alertness, várias outras coisas, eu achei bem interessante sobre isso. Uma parte pauleira do livro que eu acho muito é a questão da Critical Hit. Eu trouxe uma tabela de crítico altamente mortal, os monstros se tornaram pauladamente, principalmente os monstros huge ou maiores, davam uma paulada, tipo assim, era muito provável que o teu personagem se arrebentar muito, quase morrer se quase necessário. Então ele mostra sobre ataques, quando for uma arma de impacto contra humanoides, contra animais, contra monstros, se for arma cortante. Então, basicamente, reduzindo, vou mostrar para vocês qual o efeito disso aqui. Primeiramente é a questão de você, o que é dar o crítico. Ele tem algumas opções, tem aquela questão, tirou 20 crítico, a maioria que a gente tem hoje. Lá na época tinha um crítico aqui que ele fala sobre você acertar um personagem por uma diferença de 5 pontos daquilo que realmente é necessário, mas tem que no mínimo tirar entre 18, 19 e 20. Então isso já faz uma coisa bem absurda. Faz com que o personagem ele pudesse, tipo, vou atacar, eu tenho um taco 19, sei lá, classe de armadura 4. Então 19 de 4, 15 ou mais, nesse caso só com 20 é crítico. Então, mas não, tem meu ataque 19 e o cara tem classe de armadura 10, então 9 ou mais. 9 mais 5, sei lá, 14. 14 ou mais é crítico? Não. Nesse caso, 18, 19 ou 20 é crítico. Então, você foi lá e rolou o dado, 18, crítico. Beleza. Aí tem a questão, tipo, o tamanho da arma contra o tamanho do alvo. Uma espada longa, que é uma arma média, contra uma criatura média, ou seja, ela tem o mesmo efeito. O efeito dela provavelmente seria um Major. O dado que você rola para esse efeito é 2d4. 2 dados de 4 para poder ver qual o efeito que vai causar. Se ela for um nível maior, por exemplo, eu uso uma Great Sword contra uma pessoa média, o efeito dela já é um efeito severo. Tipo, ela é complicada, ela dá 2d6 de dano. 2d6 no efeito do crítico. Se for 2 vezes maior, o efeito dela é mortal. São 2d8 que rola o dado, e a probabilidade de tu morrer é muito provável, porque você vai fazer teste de resistência contra a morte, para ver se tem um efeito tenso que vai acontecer. Então digamos que você vai enfrentar um gigante, usa uma clava lá, huge, dando a palavra de você crítico. Ou seja, uma arma de impacto, se for um gigante da montanha, colina, ou sei lá, aquela espada do gigante do fogo, que é provavelmente espada de 2 mãos gigante, vai ser um slashing contra um humanoide. Se você for tamanho M, ele vai rolar 2d8 e vai fazer o seguinte, primeira coisa. Tem a questão de você primeiro rolar o d10 para saber, digamos que isso aqui é o slashing versus humanoide, que somos nós, contra um gigante do fogo. Ele rolou um dado, um d10, só um exemplo. Vou pegar um dado aqui maroto. D10 e 2d8, só para vocês sentirem a pauleira que vai ser.
Roda 10, 2, tá, pegou na perna direita. Então tem aqui a perna direita, 2d8. Então 6 com 6, 12, vamos lá. Então a perna foi severamente atingida, você não move ou ataca, você é reduzido a 0 pontos de vida com Severe Bleeding. O que é Severe Bleeding? Aí aqui no Severe Bleeding é o seguinte, o que é o Bleeding? Severe Bleeding causa que a vítima perca de 10 a 60% dos seus pontos de vida originais a cada rodada de combate. Por exemplo, um guerreiro que tem normalmente 43 pontos de vida recebe um Severe Bleeding e ele perde de 4, que é 10%, a 24 pontos de vida a cada rodada. Aqui, ó. Needless to say, não é necessário dizer, isso é extremamente letal. Ou seja, digamos que um guerreiro seja de, sei lá, 7º nível, digamos que tem um PV pauleiro, assim, 70. O cara tem bônus de discussão, mas 70. Então, primeira rodada, pelo menos o cara foi reduzido a 0 pontos de vida. Puf! O cara perdeu 10 pontos de vida e perdeu 7. Ou seja, o cara deve ter rasgado a perna dele, deve estar sangrando pra caramba, tipo, cortou a artéria femoral do maluco, deve estar sangrando muito. Ou seja, provavelmente vai morrer. Isso porque eu tirei tá, não, eu tirei 12 no mais, tipo, tirei na perna. Se fosse um gigante da montanha ou colina, que seja, vamos tá aqui. Sei lá. Beleza, arma de impacto contra o humanoide. Vamos ver onde pegou. 1. Tá, pegou na perna de novo. Vamos pegar outro cara aqui, 9. 9 pegou no braço direito. Um rolador de 8. 4, 7, 11. Vamos lá. Abraço foi estilhaçado, metade do movimento. Você não ataca e tem Minor Bleeding. Menos mal. Vamos ver o que é o Minor Bleeding. Bleeding. Aqui, ó, um personagem com Minor Bleed, ele perde um adicional de 1d2 pontos de vida por turno, até que ele possa ser curado magicamente ou atado. A perícia cura lá de dar uma atada no cara. Com adição, o personagem ainda tem uma questão de parar isso se ele fizer um teste de resistência contra a morte. A cada vez que ele sofrer dano no Minor Bleed, ele para esse sangramento. Então tudo aqui já não é tão mais impactante. Uma arma de impacto, parte seja um gigante, mas pô, teu braço foi arrebentado, metade do movimento você não ataca. Só isso, arrebenta o personagem, mas você bate isso no guerreiro, acabou, não vai atacar mais um gigante, acabou. Teu bem braço direito, sei lá, mesmo que seja o braço que ele segura a espada, acabou, não vai atacar, vai bater o quê? Com o escudo, com a outra mão. Não pode ser metade do movimento, cara, já arrebenta muito o personagem. E assim pode ser com cada um. É bem mortal. Nem todo mundo usa, por ser talvez às vezes bem mortal, mas é uma coisa bem mais realista. Eu gosto de usar, acho interessante e torna os monstros mais mortais do que eles são, porque com os opções dos personagens eles tendem a ficar um pouco mais pauleiros do que eles são. Aqui fala sobre várias outras armas que são inseridas no RPG, a tabela, coisa assim. Basicamente é isso o livro Táticas de Combate. Esse livro aqui, chamado Skills and Powers, é um livro que provavelmente ele muda o RPG. Você pega o Player's Handbook lá, o original, meio que joga fora, e esse é o novo Player's Handbook. Qual a diferença dele com o Player's Handbook original? O Player's Handbook você joga lá os dados, tem lá os seus números, ponto, escolher a tua raça, classe. Esse tipo, não, cara, não é improvisão. Só faz isso, faz aquilo, tem aquele Detection Meaning Abilities, ponto. O Elfo, cara, é mais um com espada, mais um com arco, improvisão, aquele 90% de resistência contra sono, magia de encantamento, coisa desse aspecto. Beleza, é bem padrão, toda raça é padrão, toda classe é padrão. Os Skills and Powers muda isso, faz com que, cara, quero ser anão, opa, beleza. Anão, você tem alguns pontos de raça, pontos de classe, pontos de perícia, pontos de arma, pontos de perícia gerais, você tem pontos. Quero ser anão. Ok, anão você não tem número de pontos, mas cara, eu não quero que o meu anão tenha imprevisão, ele não tem imprevisão. Vou abdicar da imprevisão para comprar uma outra habilidade. Então você tem uma lista de habilidades que você pode comprar ou não para que você possa modificar a tua raça. Então, tipo, eu posso fazer com que o anão não tenha imprevisão para que ele possa sofrer metade do dano de arma de impacto. É possível, tem essa habilidade, é chamado Dense Skin. Ou então posso fazer com que o meu anão ganhe mais um com machado de batalha, os machados, se não me engano.
Então você faz um anão porque ele, assim como o elfo ganha mais um com espada, longas e curtas, o anão ganha mais um machado. Eu posso fazer com que o anão, outra coisa que os Skills and Powers é diferente, que as habilidades elas são divididas em duas sub-habilidades, ou seja, a força normal, aqui existe a força que é dividida em tipo estamina e músculos. Então você, até no livro original ele fala que você pode variar, por exemplo, se eu tirar um 14 na força, eu posso jogar 16 pro músculo, que dá o bônus do dano, e jogar 12 na estamina, que é a capacidade de carregar a carga do personagem. Então, no livro, na regra original, você pode fazer com que ele possa subir ou descer até 2. Subindo a sub-habilidade, você vai ter que reduzir a outra em 2, ficando com a diferença de até 4 em cada uma delas. Então, tipo, eu posso tirar um 17 na força e jogar 19. Então, isso fez com que os personagens ficassem muito fortes. Eu, particularmente, não uso essa questão de você poder variar as sub-habilidades. Eu deixo normal. E para que isso, essas sub-habilidades elas só serão modificadas de acordo com as raças, que tem esse poder de comprar coisas que aumentam as sub-habilidades. Por exemplo, o elfo, além de ganhar mais 1 na destreza, ele pode aumentar em até mais 1 as suas sub-habilidades da destreza, fazendo que é dividido, se não me engano, em mira, ou precisão e equilíbrio, é o balance. Da bônus na calça e armadura, outro bônus no ataque à distância, coisas desse aspecto. Então, digamos que eu tirei um 16. Com o elfo eu ganharia mais 1 na destreza, iria para 17. E comprando as duas, gastando, acho que se não me engano, 10 pontos em cada, eu subiria para 18 o meu balance e a minha precisão. Então faria com que eu de 16 gerasse um 18. Claro, gastaria pontos para isso. Para eu gastar pontos nisso, provavelmente eu teria que deixar de ter alguma habilidade que o elfo já tenha hoje. Então, beleza. E assim você vai montando a sua classe. O guerreiro. Cara, eu quero que o meu guerreiro jogue pontos de vida no D12. Você gasta ponto para isso. Eu quero que o meu guerreiro possa ser especialista em N armas. Gasta ponto para isso. Eu quero que o meu paladino seja especialista. Gasto pontos para isso. Eu quero que o meu mago seja especialista em arma. Pontos para isso. Eu quero que o meu mago mande magia de clérigo. Pontos para isso. Eu quero que o clérigo mande magia de mago. Eu quero que o meu mago use armadura. Eu quero que o meu ladrão, sei lá, jogue PV no D8. O meu mago joga PV no D6. E assim você tem N pontos. Claro, algumas perícias gerais são mais caras do que o normal, elas começam bem menores, porque a cada nível que você passa, você ganha pontos para poder aumentar essas habilidades. Não habilidades normais de classe e raça, mas suas perícias gerais, que elas começam bem baixas mesmo, você tem que ir aumentando teoricamente isso com o tempo. Tem a questão que você pode comprar vantagens e desvantagens do seu personagem, tipo, eu quero que o meu personagem tenha fobia à multidão. Então toda vez que ganhar uma multidão, pode ser uma severa ou menor, você faz um teste lá de sabedoria, que acho que se não me engano é o willpower, a sub-habilidade. Se você falhar, cara, entra em fobia. Estado fobia, você teoricamente não vai fazer nada, vai fugir, vai querer se esconder. Se for uma severa, você joga metade da sua sub-habilidade, ou seja, é mais difícil ainda. E tem N desvantagens e N vantagens que você pode comprar para o seu personagem. Resumindo, é isso. É você poder mexer no teu personagem conforme a tua escolha. Tipo, eu quero meu gnomo seja diferente do que normalmente é. Quero que o meu halfling faça um monte de outra coisa. Até o humano tem o poder de comprar a habilidade, bem menos do que as outras raças, porque ainda existe o limite racial de avanço das classes, mas o humano pode comprar para ganhar mais um em qualquer arma que ele quiser. Pode comprar porque ele possa ganhar, além dos 10% de experiência da classe, se ele tiver os principais atributos 16 ou superiores, ele pode comprar para que possa ganhar mais 5, então ficaria total 15 de experiência a mais, fazendo com que ele avance até um pouco mais rápido. São coisas legais, então você pode guardar pontos, jogar para classe, tem uma variação que você pode manter, mas é um livro bem legal, interessante. Não existem outros suplementos que tratam dele. Os Skills and Powers eles criaram e falaram que não teria nada que pudesse ser além dele. O Spells and Magic é basicamente o Skills and Powers voltado para os lançadores de magia. Ou seja, aqui, por exemplo assim, o Mago Clérigo aqui tem algumas habilidades, aqui o bagulho tipo, expandiu. Aqui você pode arrebentar com o Mago, fazer o cara ficar sinistro e o Clérigo ficar mais sinistro. As habilidades que eles podem comprar são bem diferentes aqui do que as básicas daqui dos Skills and Powers, mas você pode fazer isso com todas as classes. Paladino, o Ranger, o Bardo. Então você pode ter essa questão. Traz novas magias, traz a questão dos pontos de magia, que faz toda a diferença. Tipo, você tem
você não existe mais magia. Tem uma magia de primeiro nível, magia de segundo nível, magia de terceiro nível. Você tem pontos de magia, e a magia no primeiro nível gasta X pontos se você a memorizou. Se você não memorizou, ela gasta bem mais pontos, mas tipo, faz com que o seu mago, ou clérigo, ou qualquer outro personagem ele fique mais aberto a poder lançar qualquer magia. É bom, eu acho que isso aqui torna os spellcasters bem mais poderosos do que o normal. Além de eles já serem bem poderosos, porque começam a lançar um pouco mais de nível. É um livro bem interessante, bem legal. Eu particularmente não uso tanto. Fala sobre crítico de magia, tipo aquele que a gente viu no combate anti que é de arma, que tem um crítico de magia. Cara, vou estourar a bola de fogo, explodiu lá, crítico, dependendo do dano, falhou na resistência, joga o dado, algumas magias que não tem ataque podem dar crítico também, você rola um dado tipo fictício. Se for um determinado número vai dar um crítico, beleza, tem N efeitos. É interessante por esse lado, mas acho que aqui tornou o mago e o clérigo, os spellcasters, principalmente mago e clérigo, bem mais poderosos que o normal, principalmente o clérigo. Acho que o mago de por si só já é bem poderoso no nível, mas aqui o clérigo ficou pauleira. Porque eu posso botar clérigo para mandar magia de mago. Clérigo mandando bola de fogo. Clérigo mandando stone skin. Clérigo fazendo absurdo, porque clérigo tem muitos pontos. Teoricamente eu ignoro várias esferas de magia. Cara, pego cura, aquilo que é básico do clérigo, e o resto taco o maluco para ser tão poderoso como um guerreiro. Usar o taco de guerreiro, usar arma de guerreiro, usar se demole pontos de vida do guerreiro. É claro, ele nunca vai ser um guerreiro, tem a questão da especialização, isso tudo. Mas cara, ele vai ficar muito bom. Então aqui eu normalmente não gosto de clérigo, mas aqui jogaria perfeitamente. E o último livro aqui é o Dungeon Master, que é o High Level Campaigns. É um livro legal, assim, porque é difícil de usar. Dificilmente eu conheço alguém que já no AD&D passou do 20º nível como personagem. Eu nunca cheguei. Na prática, assim, na realidade, o meu personagem mais elevado que eu cheguei foi um mago no 11º nível. Assim, eu já achava o maluco muito poderoso. Tanto que eu parei de jogar com ele e falei, pô, não dá, não tô cansado, já tava chato, o cara era absurdo. Eu parei de jogar com ele, depois fui montar outro personagem, aí morri, mas ele ficou aposentado. Aquele cara nunca morreu, tá guardado até hoje. E porque depois eu achei que o cara ficava poderoso mais. Cheguei um guerreiro também no 9º, eu gostava pra caramba dele, mas eu já vi meus amigos chegar no 14º, essas coisas, mas eu mesmo nunca vi alguém chegar no AD&D acima do 20º nível. Basicamente ele vai explicar sobre essas regras, mas tem muita coisa aqui legal, muitas ideias que falam sobre mundos, sobre a criação de itens mágicos, novos poderes acima do 10º nível, do 20º nível. Tem coisas aqui que falam sobre magias absurdamente, são rituais que são bem mais poderosos do que as magias de 7º círculo de clérigo, do mago no círculo, ou seja, algumas habilidades ladinas que nos Skills and Power você já pode comprar no primeiro nível. Aqui ele mostra como opções para acima do 20º nível. Mas, o que eu gosto muito desse livro aqui, tem uma parte que fala sobre a questão dos mundos. Não sei qual é a página aqui direitinho. Beleza. Essa questão aqui a parte cronológica dos mundos, né? Das taxas de crono, que seria mais ou menos assim. O legal é que tem uma classificação dos mundos, né? Então, tipo assim, digamos que dependendo do mundo, uma semana no local onde você está, ele representa uma semana no mundo original. Por exemplo aqui, se for aqui, entre o 10 e 12, uma semana é igual a uma semana. Ou seja, digamos que eu vá para o mundo em que ele seja bem diferente. Então, uma semana que eu passo naquele local, o tempo é exatamente igual ao tempo do meu mundo original. Existe aqui, ó, World Rating 2. Uma semana naquele local é igual a 1 segundo no meu mundo original. Ou seja, teoricamente você faz toda uma aventura absurdamente pauleira, passa lá um tempão,
e quando você volta, não passou nada. Seria bem interessante, já pensei em fazer algo parecido com que os personagens vão pra lá, fazem tudo isso, se arrebentam, passam anos e anos e anos, quando voltam, foi como um piscar de olhos. Lembra muito aquele filme do Inception, né? Eles entram lá no sonho do sonho do sonho, quando volta, passaram-se anos e anos, quando volta foi apenas alguns segundos que eles passaram, minutos que seja. E tem um outro aqui que eu acho pauleiro. Imagine a cena, esse aqui que é o totalmente o contrário, né? Seria a taxa de 20. Uma semana naquele local se passaram 100 anos no seu mundo original. Ou seja, imagina fazer uma campanha em que você vai para um local, um mundo completamente diferente, passa lá, sei lá, 2, 3 dias, quando você volta, tudo que você conhecia mudou. Toda sua família morreu, o reinado onde você estava mudou completamente, você era conhecido, você agora, ninguém sabe quem você é, alguns bardos talvez contem suas histórias em tavernas, mas tipo, como lenda, o pessoal nem sabe se é verdade ou não. Seria uma coisa interessante também se pensar. Eu acho essa parte bem legal para tipo, pensar a questão de história. O resto, basicamente, fala várias outras questões sobre duelos mágicos, as paradas de magias absurdas aqui, de rituais, coisas assim. É um livro bem legal, eu gostei muito. Peguei até fazer parte da coleção. Não é o meu favorito dos options, até porque é um opcional para os mestres. Mas, tipo assim, me ajudou a ter muitas ideias sobre aventuras. Bom, é isso aí. Essa é a minha coleção, tipo, básica da Diversão das Dragas. Pra mim ainda é a melhor edição. Tô gostando muito das novas edições, principalmente da quinta agora. Achei bem legal. Mas pra mim ainda, talvez por ser aquela que me trouxe realmente o RPG, mas, cara, eu gosto muito dessa, sou muito fã. Eu gosto muito da história, principalmente desse clima. E é isso, espero que vocês possam ter compreendido um pouco, gostado daquilo que eu falei. Se tiver qualquer dúvida, posta aí. Beleza, é isso aí. Um abraço, boa noite, até a próxima.